aí, gente verde! E aí, gente profunda! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa imersão em fitoenergética. E eu estou aqui com ele, o meu querido Bruno Gimenez. Aí, Patrícia, beleza? Deixa eu te perguntar, você acredita que toda família tem uma pessoa que é aquela verdinha da família? Sim, a gente chama de ovelha verde da família. Então, quando a gente chama de verdinha, é aquela pessoa que tem um chamado das ervas, das plantas, que quando alguém fala de remédio, ela fala, tudo bem os remédios, mas vamos tentar um chazinho aqui. Você acha que toda a família, todo mundo é assim, ou você acha que tem uma pessoa que faz esse papel? Eu acho que toda família tem alguém assim, que é chamado também de curandeiro, ou a pessoa mais espiritualizada, ou zen, ou ela até é chamada de bicho grila às vezes, né? Porque essa pessoa é necessária dentro da família para ajudar as pessoas a se tratarem de uma forma natural. Eu acho que principalmente aqui no Brasil, que a gente vem, né, de uma tradição indígena que lida muito com as plantas, uma tradição cabocla, né? A minha avó, por exemplo, ela era terapeuta. A minha avó atendia com benzimento e ela atendia nervo torcido. Ela atendia nervo torcido, né? Ela benzia isso. Ela atendia jogadores de futebol. Toninha? A avó Toninha. Aquela que era muito colorada. Aham. Muito torcedora do Inter. Muito colorada, muito torcedora do Inter. Ela tinha um consultóriozinho na casa dela, ela atendia muitos jogadores de futebol. Olha. Eles iam porque um falava pro outro e tal, e ela vivia disso. Então, acho que toda família tem uma história de conhecer alguma benzedeira, ou um indígena, um caboclo, um agricultor, alguma pessoa que tem sabedoria sobre as plantas, sabedoria sobre as ervas. E isso se perdeu. E o fato disso ter se perdido nos últimos 100 anos tornou o Brasil o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde as pessoas consomem uma gama de ansiolíticos, antidepressivos, psicotrópicos, e essas medicações, elas têm mais de 2.000 contraindicações e efeitos colaterais. Os danos causados são muito maiores que o benefício. E as pessoas procuram ajuda porque elas sentem uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação com o futuro, e elas querem controlar o futuro. E o futuro não pode ser controlado, não tem como fazer isso. A gente precisa aprender a conviver com o presente, a gente precisa aprender a vencer esses desafios diários que nos levam para a ansiedade. E só assim a gente conquista equilíbrio. E esse equilíbrio está onde, Bruno Gimenez? Está nas plantas, está na energia da natureza, está no conhecimento das verdadeiras causas dos problemas. Então, a gente quer trazer para vocês os fundamentos da fitoenergética e queria aproveitar e desmistificar. Eu não sei você, Patrícia, mas eu aprendi isso, que benzer, trabalhar com planta, essas coisas, era algo que acontecia de uma família para outra com recomendação. Tá tudo bem no som aí, Samara? Tá, tudo bem. Pessoal, a gente vai fazendo as coisas assim online, é assim mesmo. A gente vai arrumando, Samara tá de olho aqui no som e nós vamos arrumando, beleza? Na vida nem tudo é perfeito. Vocês gostaram do nosso estúdio? Gostaram do que nós organizamos aqui? Então tinha aquela percepção de que na família o curandeiro ou o benzedor é passado de geração para geração com o mais velho que passa para o mais novo. Como um dom, né? Como que é um dom. herdado. Então eu quero dizer que isso é bonito, isso é filosófico, isso é profundo, mas é um pouco de mito. É mito. Então, sempre que a pessoa souber os fundamentos, ela vai utilizar a energia das plantas. Agora, me acompanha algo. As plantas vão escolher. Patrícia, você tem um dom, você pode me usar. Samara, que está atrás das câmeras, você não tem um dom, você não pode usar. Não faz sentido. Então, a pesquisa da fitoenergética, quem já assistiu outras aulas meio da Paty, mostra um fundamento que está, por exemplo, a água vai molhar o Bruno quanto vai molhar a Patrícia. O fogo vai queimar o Bruno quanto vai queimar a Patrícia. O sol vai esquentar a Patrícia quanto vai esquentar você, quanto vai esquentar eu. Então, as leis naturais, elas existem para agir da mesma maneira para todas as pessoas. Então, os fundamentos da fitoenergética é importante. A Patrícia falou do exagero. O Brasil é o maior país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então, isso é uma coisa que tem que acabar. E vocês tendo acesso à energia das plantas, a gente pode mudar muito. A gente pode levar para você algo que são fundamentos que está por trás da energia das plantas. Nosso time organizou lindamente aqui a nossa gravação, porque elas emitem uma vibração. E a outra coisa,
Quando a gente também vai para os fundamentos de benzedura, eu gosto de benzedura pra caramba, eu fui salvo por benzedura, tá? Mas a gente precisa entender os fenômenos que estão por trás, porque senão fica só um processo mediúnico. Deixa eu explicar, falar um pouco de anímico mediúnico. Mediúnico, em tese, uma pessoa, ela é instrumento de seres evoluídos para fazer a cura. Então, imagina só que um ser abençoado, evoluído, chega na Patrícia em espírito e a partir daquilo a Patrícia começa a desempenhar poderes sobrenaturais ou paranormal. Paranormal, a tradução de paranormal ou parapsíquico, que anda concomitante. Não é uma coisa pirotécnica, ele anda concomitante, certo? Então tem os poderes psíquicos, que é o pensamento comum, por exemplo, e tem os poderes parapsíquicos, que é a intuição e coisas que são faculdades que estão coloquial, em paralelo, que vão além, mas não além em termos de superior, além em termos de paralelo, tá? Aqui tem a filmagem, tem além da filmagem, que é a Samara, o Ar, que estão atrás das câmeras. Então esse aqui é o mediunismo, a mediunidade. Então uma luz, o Espírito Santo, ou Jesus, o que você acreditar, ou um caboclo encosta na pessoa com poderes de cura e ela transfere poderes de cura. Existe o anímico mediúnico, em que a Patrícia é elevada na força dos benzedores, que é o que tudo indica, ela repassa, transmite poderes de cura, mas ela, por ter entendimento, por ter conhecimento, ela também ajuda com a mente, com a intenção e com o desenvolvimento que ela tem dela própria. E existe o processo anímico, em que eu, entendedor de algo, vou lá e faço. Por exemplo, um massoterapeuta, ele é anímico. Ele sabe onde aponta. Um fisioterapeuta é anímico. Agora, um fisioterapeuta ou mesmo um médico, que antes de fazer a cirurgia, como eu conversei com um cirurgião que é amigo meu agora, ele falou, cara, antes de fazer a cirurgia eu venho, faço aquela oração, espero a aprovação do alto, daí eu falo, podemos começar. E teve uma vez que a mesa de cirurgia estava pronta, eu não tive aprovação e eu não fiz. A mulher ficou revoltada comigo, eu devolvi todo o dinheiro, eu cobri os custos, falei que não podia fazer, que a minha intuição não deixava e que eu teria que esperar pelo menos uns 3 meses. Ela não quis esperar, foi em outro cirurgião e ela morreu. Eu conversei com um cirurgião que acabei fazendo amizade, no avião. E ele contou essa história para mim, que ele é reikiano e tudo. Nesse processo, ele foi anímico, médico, cirurgião plástico, tá? Médico, cirurgião, ou ele foi mediúnico? Anímico, mediúnico. Então, aqui não interessa a sua religião. Aqui vocês entendem que quando a gente trabalha com as plantas, se eu ficar só no benzimento, sem fundamento, eu estou pensando em fé, que eu e ela, a gente acredita, a gente vive disso, mas não é sobre isso, é sobre o ser humano, o Bruno, a Patrícia, você em casa, aprender as técnicas para você escolher as plantas. Aí depois, a ativação, onde você convoca a força da natureza, a ativação onde você imanta poderes extrafísicos das plantas ou parafísicos da planta, aí você começa a trabalhar num outro contexto. E como que a gente vence isso? Com informação, com pesquisa, com dedicação, que são os fundamentos da fitoenergética. Uma coisa muito importante para você que está nos assistindo hoje pela primeira vez é você entender que nós não somos contra os remédios. Porque eu falei sobre isso no início agora, né? E alguém pode ter achado estranho. Nós não somos contra. Ao contrário. O problema não é o remédio, porque o remédio sozinho lá na prateleira ele não faz nada. Né? Assim como o dinheiro, que muitas pessoas não gostam do dinheiro, dizem que ele não é bom, ele é só um pedaço de papel. O problema é o que as pessoas fazem com ele. O problema é o que as pessoas fazem com o remédio. Então, um remédio, né, quando é colocado na mão de uma pessoa sem discernimento, ela acha que se ela tomar uma cartela inteira, aquilo vai fazer bem num dia só. Né? Então, esse descontrole, a falta de cuidado, a automedicação, esse exagero que o brasileiro, que é um povo muito solar, tem, né? De ser imediatista, de ser ansioso, de querer resolver as coisas rápido, de querer operar uma coisa que não é para operar, como o caso, né, esse caso aí. Então, essa ansiedade torna as coisas muito pior, porque nós temos um temperamento ansioso. O brasileiro tem um temperamento, um comportamento de muita reatividade, de muita ação. E aí faz com que a gente se descontrole nessa questão das medicações. E nos Estados Unidos, que tem um perfil parecido com o do Brasil, as pessoas estão morrendo mais pelos efeitos colaterais dos remédios do que pela própria doença que o remédio trata. Então isso é muito sério, é muito grave, e a fitoenergética ela é uma forma de alertar
que nós temos sim, na natureza, medicamentos muito mais evoluídos que os da farmácia. Muito mais evoluídos porque foram feitos sob medida para nós. Então, o que acontece? Se eu uso... Um farmacêutico que entende, hein? É um farmacêutico superior, né, que mora lá em cima. Então, o hortelã, por exemplo, se eu usar um chá de hortelã, o meu fígado, o meu rim, ele vai saber o que fazer com o subproduto que o corpo não quiser aproveitar. Porque é natural. Já se eu tomo uma medicação, o subproduto, que é a parte do remédio lá que o corpo não usa, né, que sobra, ela vai ter que ser absorvida pelo fígado, né? O rim vai ter que filtrar, purificar. Então, gera uma sobrecarga tremenda. E essa sobrecarga é que gera os efeitos colaterais e gera também as contraindicações. Às vezes, uma pessoa vai tratar calvície e ela sai com uma quimioterapia. Eu acho que até tem um vídeo da Porta dos Fundos que fala sobre isso. A pessoa, puxa, mas eu vim tratar calvície. Não, mas é que o remédio da calvície ataca o estômago, aí deu um remédio para o estômago, aí o remédio do estômago ataca a garganta, aí dá um remédio para a garganta. Aí o remédio da garganta dá dor de cabeça, aí dá um remédio para dor de cabeça. Aí esse que dá dor de cabeça deixa a pessoa dá dor de cabeça, deixa a pessoa depressiva, aí tem que tomar um para depressão, aí depressão gera impotência, aí tem que tomar um para impotência, e esse da impotência pode gerar um câncer, daí o cara sai com uma químio. Então, é muito engraçado, mas retrata a realidade. Esses vídeos de humor, eles falam da verdade que... Eles relatam a verdade do mundo a vida como ela é, né? Com comédia. Olha, gente, vamos então falar sobre os remédios? 9 em cada 10 pessoas fazem automedicação. E segundo uma pesquisa que a gente tem, 93% dos remédios seriam desnecessários se as pessoas soubessem um pouco de causa de doença e de uma forma mais efetiva de tratar. Então, o que a gente entende na fitoenergética? O nosso objetivo, que é a base, que é fundamento, é entender que a gente vive num mundo cheio de emoções e pensamentos conflitantes. Essas emoções e pensamentos conflitantes afetam o nosso campo de energia que a gente chama de aura. Essa aura é comprovada, ela já foi registrada de diversas formas. Tem estudos mais ou menos avançados que todos falam que a gente tem um campo de energia imantado, magnetizado ao nosso redor. E esse campo de energia ele é responsável por emanar a saúde para o nosso corpo físico. E não precisa nem falar de pesquisa que hoje está avançada. Os gregos antigos, eles falavam de duas coisas. Existe o soma e existe o psique. Grego, tá? Não foi eu que inventei, foi eles. O que é o psique? É o não físico. São as características de personalidade, são as características que atribuem efeitos emocionais, sentimentais, psicológicos, pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, atitudes. Eles sabiam que tudo isso era um campo de operação, um campo de atuação que eles chamavam de psique. Soma do grego quer dizer corpo. Então veja bem, quando eu estou com dor de dente é problema do soma, certo? Mas quando eu estou mal, com raiva depressiva é problema do psique. E isso era claro. Agora, olha assustador que é se tem algum psicólogo aí, alguém de outras profissões que eu não vou nem falar o nome, porque eu não quero arrumar encrenca, eu quero colaborar. A gente quer contribuir para que o médico, para que o psiquiatra, para que o terapeuta de qualquer área possa assimilar essa pesquisa que a gente tem de mais de 20 anos, uma pesquisa sadia, completa, com provas, com muitas publicações, tá? E, acima de tudo, muita gente transformada, que é o que mais importa. Aí, se eu estou com um problema emocional, comportamental, se eu estou com um problema sentimental, atitude, comportamento, sentimento está ruim, eu vou tratar o soma? Então, por exemplo, dormi de mau jeito essa noite, estava com dor no ombro, aí fui na academia, alonguei, melhorou pra caramba. E eu tratei o quê? Eu tratei o soma. Mas, por que eu estou dormindo mal? Será que eu estou dormindo? Não foi o caso, eu deitei e desmaiei ontem. Mas às vezes pode ser, eu estou com preocupação, isso está me gerando insônia, eu vou tratar quem? Eu vou tratar o soma? Não, eu vou tratar o psique. Veja, isso é lá de trás, por que se perdeu? E se perdeu pelo que a Patrícia explicou. Porque a gente começou a tomar remédio demais, por quê? Porque a gente ficou imediatista e começamos a tratar a causa errada e não a causa, e tratar o efeito. Se eu estou dirigindo um carro, Paty, aí a luzinha aparece, acendeu a luz que tem só 50 km, entro na reserva. Aí eu vou lá e falo, beleza, acendeu a reserva, eu pego um martelo e quebro a luz e continuo dirigindo. Quebrar a luz é tratar a causa ou o efeito? É tratar o efeito que a luz acendeu, mas a causa é encher o tanque. E hoje, isso, assim,
teve um domínio tão grande, a gente vai na contramão, né? Nós aqui da Luz da Serra, com a fitoenergética, a gente tenta ir na mão contrária disso tudo que está acontecendo com o mundo. Mas isso cresceu tanto, né? E, enfim, a indústria farmacêutica se estabeleceu tanto que hoje é mais fácil uma pessoa achar um Tilenol do que ela encontrar um pé de jambolão. Se eu perguntar para você que mora em São Paulo, né? E, sei lá, em um bairro movimentado de São Paulo, diz um aí, Bruno. Jardins, vai. Pinheiro, sei lá. Você mora aí. É mais fácil encontrar um Tilenol ou um pé de jambolão? É mais fácil encontrar um Tilenol ou uma erva baleeira? Com certeza. A erva baleeira vai demorar um mês para achar. É mais fácil encontrar o Tilenol ou a cáscara sagrada? São Paulo tem mercado público, você pode ligar lá, manda um motoboy, mas é muito mais fácil. A farmácia é antes do mercado público. É mais fácil de achar a farmácia do que achar a floresta. Então, é uma decisão que você precisa tomar na sua vida, sabe? Às vezes... As bifurcações se apresentam e você precisa decidir. Ou eu continuo seguindo o caminho da farmácia, ou eu entro de vez no caminho da floresta. Eu recentemente fiz uma live e as pessoas falaram, eu queria me tratar natural, mas o médico não deixou, minha família não deixou, as pessoas, remédio. Então aqui é o seguinte, nós estamos entrando numa prisão dos medicamentos. E a principal grade dessa prisão é a distração. É o silêncio das pessoas que poderiam fazer algo. A indústria farmacêutica só está vendendo aquilo que tem demanda. E a demanda tem por um lobby forte de fazer as pessoas acreditarem que as doenças não nascem na alma. As doenças é azar do corpo, ou é virose, ou é genética, certo? Ou é idade. As três coisas que falam. E não tem, é isso que você tem que pensar e acabou. Eu quero convidar vocês para participar com a gente com uma revolução. Sabe por quê? Se você não nos ajudar a levantar essa bandeira, que graças a Deus milhares de alunos estão levantando também, daqui a pouco é alguém da sua família, daqui a pouco é o seu filho. Você vai olhar para o seu filho, ele está todo medicado. Você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, está todo medicado. Você vai lembrar do que eu e Patrícia estamos falando. As pessoas estão numa prisão. E essa prisão é uma prisão química. Saia dessa prisão química. Como? Entendendo causa de doença. Porque quando você entender, você vai ver que se o problema está no emocional, no mental, no espiritual, eu tenho que tratar o mental, emocional e espiritual. Vamos aos gregos antigos, se o problema está na psique, eu tenho que tratar a psique. E quem que tem compatibilidade com a psique? Essas belezas aqui, porque a energia delas afeta direto o campo parapsíquico, o campo extrafísico e não físico. Agora, se eu vou tomar um remédio físico para tratar o emocional, eu vou fazer isso através de dopar. Você vai dopar o cérebro, você vai dopar o corpo, e você vai fazer, como a Patrícia falou, com que o teu corpo físico receba todas as contraindicações, ou os subprodutos, ou as sujeiras, ou os resíduos que cada remédio recebe. E se você é consumidor de remédio, calma que a gente vai te mostrar numa série. Ela é tão poderosa, você não pode perder atenção. Caso você ainda não tenha cadastrado nessa imersão, você tem que fazer isso agora. Porque se você está gostando desse assunto, se esse assunto te interessa, se você, assim como a gente, despertou e quer levar isso para outras pessoas, se você, assim como a gente, entendeu que remédio... Imagina, eu operei o joelho uma vez, eu tive que fazer anestesia. Imagina se a anestesia é impossível. Se você sabe que uma febre, que uma infecção, uma inflamação precisa de remédio, é remédio urgente, tá certinho. Agora, os remédios entrando nesse aspecto emocional, isso vai dar M, já está dando M. Eu estou bonitinho falando da M. Então, presta atenção, venham com a gente nessa mudança, porque senão quem vai estar aprisionado pelos químicos? Seu pai, seu tio, seu primo, as pessoas que você mais gosta. Esse dia uma pessoa, treinador físico, ela estava assim, diferente, toda energizada. Eu falei, que deu em ti? Não, estou tomando uns remédios lá, que agora tá bom, meu emocional tá bom, eu procrastinava, eu isso e aquilo. Eu falei, tu acha que é a solução? Aí a pessoa falou, não, estou muito bem. Eu falei, estou vendo. Então, assim, as pessoas estão tratando errado e elas estão indo no mais fácil. Porque é claro que é mais fácil, me dar um remédio aí, não preciso pensar, mas é a consequência disso. Tô bem, com taquicardia, testa suada, assim, escorrendo suor. Então, isso é muito sério. Cadastra aqui embaixo, você tem que cadastrar, colocar, e numa página que vai abrir, coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp direitinho, porque você vai entrar num grupo, esse grupo vai dar acesso aos PDFs, aos conteúdos e às aulas que você não pode perder. Essas aulas vão te explicar em mais detalhe muitas coisas que a gente sabe que não dá para explicar numa live de meia hora, certo? Então, assim, quando eu comecei a estudar a fitoenergética, eu percebi que tratava de algo nobre. E, sinceramente, a Patrícia já era minha amiga nessa época, ela e o PH, né? Eu conheci o PH primeiro, que é o marido da Paty, depois eu conheci a Paty,
Eu falei, Paty, eu não tenho como conviver vivendo a minha vida normal como químico na indústria com isso que eu descobri. Então eu saí uns 6 meses antes da indústria e comecei meus trabalhos como terapeuta, mostrando de uma forma muito incipiente o que era a fitoenergética para grupos pequenos de pessoas. Aí eu escrevi o primeiro livro sobre o assunto e quando o livro estava na gráfica, eu cheguei para essa bonita aqui e falei, cara, me ajuda, porque eu não dou conta de fazer isso sozinho. O que você quer fazer? Eu falei, quero sair dando palestra, levando para o mundo. Eu não sabia, só tinha uma ideia e um chamado. Só que naquela época era todo mundo contra nós, agora não. Agora a fitoenergética tem reconhecimento do MEC. Agora a fitoenergética tem reconhecimento do Ministério da Saúde. Agora tem médicos falando, as pessoas conhecem. E a coisa mais séria de todas, que contra fatos e dados não há argumentos. Centenas de pessoas, algumas até famosas, transformadas, adeptas da fitoenergética, que se curaram de doenças incríveis. Então, se você acha que isso é bom demais, que é exagero, dá uma olhada nos vídeos que virão aqui logo depois dessa live que a gente está fazendo com o melhor, para que você possa abrir tua cabeça. Porque não adianta, qual que é a erva então que é para tratar depressão? Então você não entendeu nada. Se você quer ficar escravo de receita que guruzinho da internet te passa, você nunca vai ter essa autonomia. Agora, se você quer entender como que funciona, nos acompanhe nessas lives e nessa série da imersão da fitoenergética que a gente vai mudar. Por quê? A gente percebeu que era uma coisa revolucionária, que é na causa. A gente percebeu que era barato, que era eficiente, qualquer pessoa podia aprender. Lembra? Não precisa ter dons ocultos. Com pouco tempo você aprende a técnica. Então, isso daí é uma coisa louca, porque desde pequeno eu via as plantas atuando na minha vida. Era uma coisa tão incrível, né, Paty? Era presente na tua família, né? Era. Na tua casa, e meu pai até hoje, Os meus pais também. Então, a Aline, minha esposa, gostaram. Quando a gente vai lá para casa da sogra da Aline, minha mãe querida, meu pai, a gente chega lá, a Aline sempre olha assim para mim, sabe que a Aline é meio tímida, ela fala, será que seu pai vai fazer o chá? Aí agora, a última vez, eu falei, amor, fala pro meu pai que toda vez que você vai lá, que você quer tomar o chá dele. E aí ele ficava toda hora cuidando, filha, já vou fazer teu chá, viu? Então é um chá que mistura umas coisas, levanta qualquer um ou faz dormir, no caso. Então, a minha infância sempre foi assim, sabe? Sempre usaram a energia das plantas. E a minha mãe e meu pai tiveram um filho, Patrícia, enroscado, problemático, chiliquento. Mais ou menos parecido como eu sou hoje, um pouquinho pior. Brincadeira, eu sou só chiliquento, o resto eu não sou mais não. E aí minha mãe e meu pai não sabiam o que fazer comigo, porque eu estava sempre doente. E quando eu era criança, Paty, eu fazia, por um período, eu fiz um eletroencefalograma por semana. Que é aquele exame das pastinhas no cabelo, das massinhas, para ver se tu tinha algum distúrbio. Então eu queria ver se você tinha convulsão, se você tinha isso e aquilo. E eu lembro que as plantas sempre estiveram na minha vida. Então, ao estudo da química, eu fui uma criança excêntrica também. Foi também? Então você sabe, né? Então é o seguinte, Patrícia, e eu acho que muita gente quer saber que tipo de resultado que alguns dos nossos alunos que fizeram o curso de formação da fitoenergética, eles já tiveram. Então eu e a Paty vamos ler para vocês aqui alguns casos que a gente foi pôr na tela aqui. O caso, por exemplo, você quer ler o caso da Sônia, para vocês verem Sônia Fisaco. Eu preparei um composto para eliminar enxaqueca. A moça foi minha diarista. Reclamava muito de dor de cabeça. Após 10 dias tomando chá, perguntei a ela, Eliana, como você está? Ela me respondeu 3 dias sem enxaqueca. Fiquei muito feliz. Então a Sônia quis ajudar a diarista que ia na casa dela. Você sabe que essa sensação de você ter montado um tratamento para uma coisa que as pessoas não conseguem achar saída e você participou da melhora de alguém, vicia, gente. Tão bom que é, né? Não, é incrível. E qualquer coisa que as pessoas te falem, peraí que eu vou te fazer um composto, peraí que eu tenho uma plantinha, peraí que eu vou te dar um composto. E a gente já viu a fitoenergética não tratar só enxaqueca, né? Mas depressão, eliminar a tendência suicida. Então tem coisas muito sérias que são tratadas com a fitoenergética. Se eu começar a falar aqui, aí vai ficar aquela música dos Titãs, né, Bruno? Falando só de doença o tempo todo. Que alguns de vocês aí devem conhecer, né? Eu acho que se chama O Pulso, a música. O Pulso ainda pulsa. Eles falam todos os nomes de doença possível. Né? Então a fito, ela trata... Trombose, tifiteria e o pulso.
Ainda pulsa. Cara. Ele tá musical hoje. Então a fito, ela trata qualquer desequilíbrio físico, porque ela entende que o ser humano é um conjunto de frequências, um conjunto de energias e que a gente pode se desequilibrar. Yes. Principalmente quando a gente vicia num sentimento, pensamento ou emoção. Porque esses pensamentos, sentimentos e emoções que nós sentimos, eles são recursos de alerta para o nosso corpo entender que tem alguma coisa de errado e reagir. Só que eles descarregam substâncias no corpo e essas substâncias são viciantes. Então tem pessoas viciadas em ansiedade, viciadas em reclamação, viciadas em preocupação, viciadas em estresse, viciadas em adrenalina, mágoa, quem magoou, viciada em mágoa. Então a gente se vicia. E esse vício, essa descarga no corpo o tempo inteiro de estresse, de preocupação, de raiva, de medo, de insegurança, de baixa autoestima, esse excesso de substância é nocivo para o nosso corpo. E aí as células acabam ficando sem comando, elas não entendem direito o que elas têm que fazer e elas começam a agir contra nós. E aí você cria uma doença autoimune, aí você criou, eu digo você cria, porque é esse comportamento de sentir muitas coisas negativas que faz a doença surgir. E a maioria das pessoas ignora o fato de que isso precisa ser tratado, de que isso precisa ser resolvido. E não é tomando um comprimido, porque isso não está no corpo físico, está no campo de energia. Então, quando o campo de energia é tratado, quando ele é bem cuidado, quando você sabe gerenciar suas emoções e você pode contar com a parceria das plantas, que são os melhores amigos nessas horas, você volta a ter equilíbrio. Se você volta a ter equilíbrio, o seu corpo fica saudável, ele não fica doente. Então, essa é a lógica da fitoenergética. Toda dor e doença é um desequilíbrio, sim. É um desequilíbrio. E cada vez que você volta para o seu eixo de equilíbrio, a sua cura volta a se estabelecer. Bruno Gimenez. A causa da dor no osso não é dor no osso, estou usando um exemplo. A causa da dor de cabeça não é dor de cabeça, tem uma causa anterior a isso. A Lucy Duarte, da Casa da Árvore Terapias, nossa Olá, querida. Queridos verdinhos reconhecidos pelo MEC. Gostaria de dividir com vocês esse depoimento. Uma moça jovem que vinha sofrendo com ansiedade muito forte, precisava ir ao médico, já tinha feito outras terapias alternativas, mas não conseguia ver resultados. Com um tratamento da fitoenergética, já está melhor. Muita gratidão da minha parte. Olha que legal, né? Vamos já ler o segundo, Patrícia? Por favor, o terceiro e último. É o da Juscelene Pádua. Isso é bem legal, hein? Inclusive, ela colocou o exame aqui, né? É legal para mostrar que a gente não mata a cobra, mas mostra o pau. É, o exame da tireoide dela, ela colocou com o resultado de antes e depois. Bom dia, verdinhos. É com muita gratidão que venho mostrar o antes e depois de vários compostos fitoenergéticos para o hipotireoidismo. Não tomei nenhum medicamento, o intervalo dos exames foi de 4 meses. A foto da direita é o antes e o da esquerda é o depois. Então, tá difícil enxergar aqui na cópia, mas de 8,15 baixou para 4,11. Eu fui fazer assim no meu papel, mas não abriu. Foi fazer assim para abrir? É. Eu tenho aqui, ó. Engraçadinho. Então, foi de 8,15 para 4,11. Caiu pela metade o índice aqui que estava trazendo hipotireoidismo para a vida da Juscelene, de forma natural, sem contraindicação, sem ter que utilizar hormônios, sem ter que prejudicar o corpo, sem ter que maltratar o corpo para ter um mínimo de resultado. Então, é tudo muito simples. Para nós é muito lógico, né, Bruno? Eu, com 24 anos, eu utilizava mais de 8 medicações, 8, 9 medicações para tratar rinite, sinusite, alergias respiratórias, problemas de pele. Tu lembra dessa fase, né, Bruno, dessa época que eu usava esse monte de medicação? Eu usei um tratamento de fitoenergética, um único apenas, e faz mais de 20 anos que eu não tenho nenhum sintoma daquilo que acontecia comigo. E aquilo estava vinculado ao desequilíbrio que eu estava na época, né, trabalhando como gestora de recursos humanos numa indústria com 1.000 pessoas, tendo que liderar 50 pessoas que tinha no meu time e ainda fazendo faculdade à noite e recém-casada. Então, administrando tudo isso que estava acontecendo na minha vida, muito jovem, tendo que lidar com todo aquele tipo de pressão. Eu fiz o tratamento com a fitoenergética, me apaixonei, pensei, meu Deus do céu, a indústria farmacêutica gasta bilhões em pesquisa e eu tomo 8 remédios que não fazem nenhum efeito. Eu uso um tratamento de plantas, os sintomas desaparecem e eu me curo completamente. E eu posso dizer curo
porque isso foi em 2002, faz muitos anos. E aí houve toda uma mudança na minha consciência, na minha maneira de olhar para a vida, na minha relação com as plantas, inseri as plantas na minha vida, hoje são minhas melhores amigas, né? Uso todos os dias. Então é um mundo fascinante, parece um mundo paralelo, com o qual você não está acostumado. E a gente quer te convidar para participar desse mundo incrível. E na imersão a gente vai explicar esses detalhes, porque não dá para explicar numa live curta, os detalhes nesse documentário que a gente vai fazer que você tem que se cadastrar. Continua, te interrompi no mundo. O mundo... Então a gente quer te convidar para fazer parte desse mundo de mais consciência natural, onde você gasta menos, porque tem pessoas assim que tem uma conta mensal. Normalmente nas lives a gente pergunta, inclusive você pode escrever aí nos comentários quanto é que você gasta com remédio por mês. Tem pessoas que gastam R$500, R$600, R$1.000, R$2.000. Mas se resolvesse, né, Paty, eu também compraria. Se remédio resolvesse meus problemas, eu ia na farmácia tomar uma cápsula, não preciso pensar, não preciso mudar, não preciso nada. Exatamente. E a fitoenergética, assim, se você tem uma hortinha em casa, ou então um chá desidratado mesmo, se você tem em casa, né, que você pode comprar em qualquer lugar, numa ervanária, no mercado público, você tendo... a fitoenergética estudou 118 plantas, mas se você tiver umas 30 plantinhas em saquinhos, desidratada, que dura 2, 3 anos... Isso daí a gente até ia explicar em outras aulas. Vocês já pegaram, a gente vai falar, mas não precisa ter a plantinha que nem nós. O chazinho desidratado na minha casa, uns potezinhos. Super funciona. Mas depois a gente explica melhor. Então, cerca de 30 plantas você consegue fazer tratamento para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então, a gente quer te convidar para participar, né, do nosso documentário, né, Bruno? E para se inscrever, Bruno, como é que a pessoa faz? É só você clicar aqui embaixo, vai aparecer em algum lugar aqui o site, a página para você se cadastrar, deixe seu WhatsApp, o seu e-mail e não saia do grupo até encerrar. O que você precisa entender, acho que deu para ver nesses comentários, que é muito gratificante você não ser terapeuta, você não ser médico, você não ser nada e conseguir ajudar pessoas normais. Então você não precisa parar de tomar remédio. Se você já toma remédio e você está com orientação do médico, você vai continuar fazendo isso. E você vai em paralelo usar a fitoenergética. Se você não foi ao médico e não quer ir ao médico, você quer se tratar com energia primeiro, beleza, ótimo. Então não é uma briga. Mas aí quando você começa a tratar a verdadeira causa, você vai ver a solução acontecer. E é isso que a gente quer que as pessoas vejam, que existe um princípio ativo nas plantas e existe um princípio psíquico que todo mundo tem. E tratar errado não vai resolver teu problema. Eu estava lembrando de algo aqui, quando eu falei ali da correspondência, da inter-relação entre emoções negativas e doença. Em 2018 aconteceu um episódio, eu não sei se a Samara já trabalhava com a gente, mas tu lembra que eu saí correndo dentro da empresa e gritando? Eu saí correndo e gritando lá na outra sede que a gente tinha, porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2018, reconheceu que falta de perdão e mágoa gera problemas de coração. Eles conseguiram provar cientificamente, você pode olhar aí no Google, pode pesquisar, né, porque foi aprovado em 2018. E é um trabalho que a gente faz há muitos anos para mostrar para as pessoas a relação que tem a falta de perdão, uma mágoa guardada, um ressentimento, ou então ódio, tristeza, rancor, insegurança, baixa autoestima, a relação que esses sentimentos têm com a doença. Tanto que eu tenho um livro publicado sobre isso que virou best-seller. A gente tenta mostrar de todas as maneiras, né? Porque nos Estados Unidos já tem comprovação científica e tal, mas aqui no Brasil, a sociedade médica, enfim, essa comunidade não tinha uma prova científica. Em 2018, já faz tempo, conseguiram fazer essa comprovação. Então, assim como falta de perdão e rancor gera problemas no coração, ansiedade, paixões obsessivas, pânico, gera úlcera nervosa, gera câncer de estômago. Assim como você não se comunicar direito, não expressar o que você sente, gera problemas na tireoide. Então, todo sentimento negativo, toda emoção negativa, ela gera uma doença. E tem algo natural capaz de combater isso e de tratar isso, a fitoenergética. A pesquisa do genoma durou 20 anos e no final das contas eles descobriram que tem 3 elementos desencadeadores de doença. Que todo gene humano tem algumas falhas. E agora, olha só, imagina só uma coisa...
Imagina uma coisa só, eu e Patrícia começamos a pesquisa da fitoenergética em 2003, em 2005 virou livro. Naquela época não tinha nada disso. A pesquisa do genoma demorou 20 anos. Metilfolato é uma substância que está no vegetal verde escuro, já tem uma dica ali. Ela é componente de célula, certo? Metilfolato. Vitamina D3 é um componente de saúde de célula, é uma tríade. E qual que é o terceiro elemento dessa tríade saudável? É o lado que eles chamam de emocional. Você pode ir no Google médico e fazer a pesquisa e você vai ver. Então, essa tríade, todas as vezes que você tem a facilitação de uma doença, ou seja, é a perturbação do gene. Você está quieto lá em paz e aí o casal, o marido ou a esposa, está em paz. Vamos pegar as crianças, tá? Um irmão mais novo está atiçado e o outro mais velho está na boa. Aí o mais novo vai lá incomodar, vira briga. Pegaram isso? Esse terceiro fator é que eles englobam, para ficar mais fácil, eles chamam de estresse. Estresse é o aspecto psíquico. Então, tem 3 elementos que garantem saúde ou doença. Número 1, metilfolato, que está no verde escuro. Número 2, vitamina D3, que está no sol. E número 3, estresse, que está no nosso comportamento, no nosso emocional e espiritual. Então, olha só que loucura. O que desequilibra a célula? O emocional. Então não adianta você suplementar, por isso que tem a farinha com ácido fólico, não resolve muito, mas a ideia é essa. E você toma sol, olha só, tome sol, coma verdura cru e cuide do seu emocional. É isso que a tua célula está falando. E lá atrás, quando eu e Paty trazíamos as nossas evidências, eles eram umas coisas que as pessoas torciam o nariz. Agora, escuta o que eu estou te falando, embora a gente evoca a energia dos curadores, a energia dos benzedores, dos xamãs, dos celtas, do povo hindu, nós não estamos falando de curandorismo, nós estamos falando de uma pesquisa que relata, publica, comprova eficácia do uso da fitoenergia, da energia das plantas no equilíbrio da alma. E sim, quem não entendeu, é um trabalho todo autoral nosso com mais de 20 anos, tá bom? E por isso quem participar dessa série vai ter um banho dessa informação, vai ter um capricho profundo para você entender mais. As plantas na fitoenergética, elas têm uma outra abordagem, porque elas atuam nas nossas emoções. Então, como nas últimas aulas eu sempre leio uma plantinha, eu vou pedir para o Bruno escolher uma para a gente ler. Eu vou mastruz ou mentruz. É mastruz. O que vem na cabeça. Nossa, fazia tempo que eu não... Os nordestinos gostam de mastruz com leite. Ah, eu gosto também, Patrícia. É? Tem que confessar. Mastruz com leite, gosta? Nossa Senhora. Pode ser conhecido como mastruz, mastruço ou mentruz. Mas o nome, porque o Brasil é muito grande e cada local chama de um nome. Mas o nome científico que tem aqui no livro, né, é o Coronopus didymus. Coronopus didymus. Todos esses nomes científicos de planta, eu acho que parece feitiço do Harry Potter. Tipo, Octulus reparus. Óculos reparos, né? Enfim. Não sei o que é Patronus. O que é antes do Patronus? Espectro Patronus. Isso, muito bem. Já fizemos merchan para o Harry Potter, agora vamos ler o mastruço aqui, Coronopus didymus. Elimina o catarro, abre os brônquios, estimula a sensação física, até porque ele é um vegetal físico. Olha aí. Amplia a respiração, desbloqueia os sentimentos e vitaliza os pulmões. Eu vou ler mais uma que está aqui do lado. Bora. Não, deixa eu pegar uma outra aqui. Uma das minhas queridas. Alfazema. É uma das minhas plantinhas de confiança. Alfazema é super poderosa, também conhecida como lavanda, né, Bruno? Lavanda. Que o nome científico é Lavandula angustifolia. A lavanda francesa da alfazema brasileira tem uma diferença, tá? Mas as pessoas falam coloquialmente é a mesma. Mas a hierarquia delas é a mesma, né? Então, na fitoenergética é Segue. a mesma planta. Lavandula angustifolia ou alfazema. Incentiva a esperar a hora certa para dizer as coisas, economizar com equilíbrio em qualquer aspecto, gera paz interior, completa o eu interior, favorece a lida com muitas coisas ao mesmo tempo, sem gerar estresse, ajuda a planejar bem o futuro, cria visão estratégica da vida, ajuda a ter empreendedorismo, não julgar o próximo e respeitar os limites das outras pessoas. Então, a fitoenergética não é assim, lavanda é bom para unha encravada. Não! Na fitoenergética, a lavanda ajuda
nessas questões aqui que eu acabei de falar. Então, por isso que eu digo que é um outro mundo, é um mundo paralelo, é um mundo mágico que você vai descobrir quando você vier conhecer a fitoenergética. E no nosso documentário, a gente vai falar de uma forma ainda mais profunda do que nessas aulas aqui. Isso aí, gente. Ó, a gente sempre deixa aqui no final outros casos de pessoas que foram transformadas com a fitoenergética para você se inspirar, para você ver que dá e para você ver várias possibilidades. Que eu já consigo ler a tua mente aqui. Eu sou, nossa, tenho poder psíquico. Será que eu consigo? Será que vai funcionar? E no meu caso, ir para essa dor, ir para essa doença. Depois você entende como é que ela funciona, você pode se tratar e tratar qualquer coisa que você quiser. Fechou? Então a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Valeu! Um rapaz que ficou internado na Unicamp por 30 dias. Quando voltou para casa, ele estava com uma sequela, reaprendendo a andar, e o que mais incomodava era a incontinência urinária. Então eu fiz um composto para a esposa e para ele. 3 dias ela me relatou que a incontinência urinária normalizou completamente. Qualquer dor ou incômodo físico que eu sentia, eu recorria aos remédios da farmácia, os remédios alopáticos. Eu tinha uma ansiedade que era quase uma depressão. Depois que conheci a fitoenergética, comecei a aplicar as técnicas. Eu nem lembro agora quando foi que eu usei remédio alopático. E até hoje, a minha ansiedade ela é normal. Eu sou uma ex-portadora de espondilite anquilosante, uma doença degenerativa que teoricamente é incurável. Mas hoje eu posso dizer que eu estou curada. Eu já fiz vários exames. Eu tinha retocolite ulcerativa, já não aparece mais.